Olá, eu sou Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos com Sandra Camarinho de Macedo, paulistana, minha colega advogada, filha de uma dona de casa e um pai técnico em eletrônica. Estudou na escola pública, todo o ensino fundamental. Casado aos 21 anos, tem 2 filhos que já são universitários. Mora em Americana desde 2005. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gustavo. Obrigada pelo convite, por me receber aqui. Agradeço a oportunidade. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite. Como que você começou na política? Política é uma coisa que ou se ama ou se odeia. Eu adoro falar isso, não tem ninguém em cima do muro. E como que você pensou, eu preciso ir para a política, eu preciso fazer algo na política, com mandato ou sem mandato, mas participar mais para mudar a vida das pessoas? Eu tive 2 tempos aí envolvendo essa vontade de atuar na política, né? Quando jovem, fazendo a faculdade, eu fiz PUC São Paulo, e aí lá era o começo ali da redemocratização, né? Anos 80 e alguma coisinha ali. Então eu participei de alguns movimentos pela universidade, até participei de algumas reuniões da fundação do PSDB lá antigamente, e tinha alguns colegas da nossa turma que eram mesmo até meio que próximos da família, né, fundadora do PSDB. Mas naquele momento eu acabei não me envolvendo, foi só assim aquele começo e isso passou. E aí o que me levou foi sempre aquela vontade de querer fazer uma diferença para a população, querer ajudar a resolver os problemas. Isso é uma coisa que eu trago desde pequena. Fui alfabetizada muito cedo, com 3 anos e meio, em casa pela minha madrinha. Minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com ela. E ela, para ocupar o tempo dela, já era senhora, sempre falava, vamos aprender letrinha, ia me mostrando, e eu fui aprendendo, achei aquilo muito interessante. Ela já era assinante do jornal O Estado de São Paulo, eu morava em São Paulo nessa época, e a gente aprendeu ali, descobriu que era muito bacana ler. E os meus amiguinhos não conseguiam ainda, então eu me achava assim, nossa, eu sou melhor, né? Eu já consigo ler, saía na rua, já via a placa, já lia. Então isso me mostrou que leitura era uma coisa importante. Então a partir dali, com o jornal em casa, eu via muito, a minha madrinha lia muito as notícias, né, de política. E eu falava, puxa, bacana, olha, isso aqui vai acontecer assim, época do regime militar ainda, anos 70 e pouco isso. Então foi interessante, dali depois eu segui ajudando outras pessoas a lerem. São Paulo, nessa época, vinha muita gente de fora procurar emprego. E as pessoas às vezes ficavam hospedadas na minha casa, até conseguir arrumar um lugar, né, conseguir fazer uma mudança, um contrato de locação. E a gente hospedava essas pessoas que às vezes não sabiam ler também. Então eu aproveitava para tentar passar o que eu sabia, né? Isso assim com 7 anos, 8 anos, eu já estava dando algumas aulinhas. Então foram coisas que eu tenho marcado até hoje, que é o meu interesse. Hoje eu vejo que isso era já um ato assim, de cidadania que me levou sempre a estar preocupada em ajudar esse próximo. E hoje eu faço outros trabalhos também de voluntariado, que a gente vai conversar mais para frente aí. E essa razão principal de me ter levado para a política é esse interesse genuíno em querer ajudar a solucionar alguns problemas aí dos nossos próximos que às vezes não encontram tantas oportunidades para resolver. Então, assim, nesse primeiro momento, eu acho que seria isso e a gente vai respondendo na próxima. E aproveitando, já que você tocou no assunto do voluntariado, esse voluntariado, ele começou, então, já é um voluntariado dar aula aos 7 anos, né? Mas esse voluntariado, ele perpetuou até a fase da faculdade, depois profissionalmente? E como que foi essa construção? Quais os tipos de voluntariado que no decorrer da sua vida você passou? Sempre foi mais um voluntariado assistencial, né, buscando ajudar as pessoas em igreja. Teve um período que eu ajudava na igreja, a gente fazia lá os trabalhos até manuais, então a gente ganhava linhas e lãs. Naquele tempo era normal fazer, a meninada, todo mundo, as meninas aprendiam a fazer crochê, tricô. E na época de frio, São Paulo tinha um frio, né, que hoje não tem mais, mas há tempos atrás era assim, a gente fazia então mantinha, roupinha de criança, meia, e isso era depois distribuído pela igreja.
Aí ajudei também depois em organização de empresas, quando eu já estava na faculdade, aí a gente tinha um serviço, que era um serviço de interesse social da PUC mesmo, separar a documentação, organizar para as empresas se formalizarem, né? A gente tinha uma supervisão de um advogado já que nos orientava e a gente prestava esse serviço também de forma voluntária ali para as pessoas que estavam querendo se formalizar, né, com as suas empresas. E depois eu mudei para cá e aí aqui também eu desenvolvo um trabalho social aí, ajudando na confecção de marmitas, distribuição para pessoal de rua, carente, arrecadação de roupas também para distribuição, cestas básicas. Então, sempre foi nessa linha do assistencialismo mesmo. E aí você antes a gente estava conversando, você comentou que com 15 anos de advocacia, a demora do sistema jurídico, a demora da justiça, o sistema de leis que é muito complexo, causou um pouco de decepção. Então, Na advocacia, você também foi para o voluntariado? Enquanto advogado? Então, enquanto advogado, eu fiz pouco de voluntariado até. Eu hoje, assim, analisando, acho que eu deveria ter feito mais. Mas a correria do início da carreira, a necessidade de você se estabelecer, melhorar sua condição financeira, começo de carreira não foi tão fácil, né? Eu casei cedo, como você viu aí com 21 anos, eu estava no 3º ano da faculdade, o meu marido estava no 2º ano da faculdade, a gente tinha que pagar 2 faculdades e se virar como estagiário. Então não era, a conta não fechava. É muito amor, né? A conta não fechava por vários meses, assim, a gente fazia uma escolha. Todo mês a gente, olha, esse mês nós vamos pagar o condomínio e uma faculdade, a outra nós vamos deixar. Joga o boleto para cima que cai. E aí no mês que vem a gente pagava aquela conta que já estava mais atrasada, deixava de pagar uma outra. E assim foram os 3 anos até pelo menos a gente terminar as faculdades. Gente da gente, né, Sandra? E começar a galgar uma situação melhor. Então hoje a gente olha para trás, e isso eu posso dizer, são 36 anos de casamento. Então, assim, hoje a gente já não passa por isso, mas o começo, na realidade, foi isso mesmo. Então, eram essas escolhas que a gente tinha que fazer. E aí, por isso que no começo da minha carreira, eu não fiz tanto voluntariado. Eu precisava realmente de trabalhar para ganhar, para me sustentar, para ajudar nas contas. Aí, mais para frente é que foi possível a gente retomar então essa questão do voluntariado, e hoje eu faço, já há alguns anos eu faço coisas da minha área, assim, de pequenas ajudas. A gente sabe que pelo nosso código de ética a gente não pode, né, fazer um trabalho aí... De forma livre, né? De forma livre, mas a gente às vezes cobra um valor módico até, né, da pessoa, facilita pagamento, enfim, a gente faz o que pode quando entende a necessidade daquela pessoa que está ali diante de a gente, precisando, né, de uma orientação e de um auxílio. Mas era muito engraçado aquela época, viu? Hoje, olhando, era engraçado. Na época era preocupante, viu? Parece que não vê um horizonte, né? Não vê. Você acha que você não vai conseguir sair daquilo. É engraçado, né? Depois dos anos passarem, a gente vê que dá para evoluir, sim. É só persistir. E já nessa época, você mesmo... tendo que fazer um malabarismo, você participava desse voluntariado. E com relação aos movimentos políticos, né? Você assistiu o movimento das diretas já, você assistiu o Fora Collor, tem o Fora Dilma, que foi um evento mais recente. Como que foi a sua participação, que você se lembra nesses movimentos? Em algum deles você ainda estava na universidade, não? No primeiro, né, no da redemocratização, sim, né, porque foi 84, 85, né? Isso. Eu entrei em 83 na faculdade, saí em 88, então eu estava lá e a gente foi, era na Praça da Sé, eu me lembro, né? Era muita gente, muito tumulto. Teve aqueles, assim, corre-corre, bombas, né? De efeito moral. Então, assim, eu tomei umas pedradas, uns empurrões, mas faz parte de um movimento mesmo de rua, a gente se expor, né? E nada melhor do que estudante, acompanhado dos seus amigos, que fica todo mundo ali, né? Naquela mesma sintonia. E foi nesse sentido que a gente foi, mas era uma coisa muito séria. A gente queria o fim, né, da ditadura, a gente queria o fim, a gente queria a volta da eleição direta, né, o movimento foi para isso, né, para que a gente voltasse a ter eleição direta para presidente. Até então a gente era voto indireto, né, era a Câmara quem fazia essa votação, os nossos representantes parlamentares.
E a gente conseguiu, né? A gente, que eu digo, não só eu, né? Mas um grupo todo, foi nacional isso, e realmente deu certo. Depois, mais para frente, aí a gente teve a decepção com o Collor, né? Que foi o primeiro presidente eleito democraticamente, mas aí ele teve lá os seus tropeços, né? Com os problemas de corrupção, que até olhando hoje em relação às corrupções atuais, a gente fala, nossa, ele não fez nada, né? Foi um santo. O que fizeram com ele? Mas, na verdade, assim, eu continuo condenando qualquer tipo de corrupção, de qualquer valor. Eu acho que corrupção não merece acontecer mesmo, de forma alguma. E depois a gente passou um período já mais estável, né? O país não teve tantos movimentos desse tipo políticos. Viemos caminhando até que aconteceu a questão do final do governo Lula, Dilma, né? Com toda a Lava Jato acontecendo, aquele surto de escândalos, e aí voltamos de novo a ir para a rua. Aí eu já estava aqui, já em Americana, e eu participei dos eventos, até eu me lembro do Marcello, né, de algumas pessoas aqui da cidade encabeçando também esses movimentos, e eu tive muita satisfação em atuar, em demonstrar minha indignação aí com toda essa situação causada aí pela gestão, né, as duas gestões aí do PT, né, da esfera federal, que lamentavelmente trouxe o país para essa situação atual que a gente se encontra agora, tão difícil de sair, né, uma complicação tão grande para a gente se recuperar enquanto país. E depois disso, aí as coisas meio que se acalmaram novamente. Agora a gente teve a polarização, né, dos últimos 2, 3 anos aí, desde a pandemia, da eleição do Bolsonaro, que voltamos de novo para essa situação. Uma crise institucional, né, praticamente. Assim, ficou, né, uma coisa muito ruim, uma polarização. Eu acho que o Brasil não merece isso, eu acho que a gente deveria repensar e ver todos os players, né, todas as opções agora para essa próxima eleição, procurar aí dentre os candidatos, né, os pré-candidatos que estão se apresentando, e ver quem é que realmente pode levar o país a sair desse problema. Eu quero pegar um gancho numa fala sua, né, você até citou o vereador Marcello Mestre, que começou politicamente nesse período que foi do Fora Dilma. Eu conheci ali. Nós temos hoje mandatários que começaram politicamente ali, acordaram para a política ali. Nós temos também o secretário atual de Desenvolvimento Econômico de Americana, o Rafael de Barros, ele também foi uma liderança, começou politicamente ali, né, ele também acordou para a política ali. Mas eu queria fazer uma pergunta para você no seguinte sentido. Você, enquanto universitária, participou das diretas já. Agora, já em Americana, casada, porque você já era casada naquela época, mas mãe, né, mais madura, profissionalmente mais estabilizada. Como que você vê as manifestações daquela época, que você vivenciou enquanto universitária, e as manifestações de hoje em dia, que aparentemente, com exceção dos black blocs, que foram uma coisa à parte, como você vê essas manifestações hoje? Elas também estão mais maduras? A população está mais madura para exigir? Como que você faz um paralelo entre as duas? Olha, eu acredito que sim, porque ao longo de todo esse tempo a população veio se politizando um pouco mais. Com o advento da internet também, hoje é mais fácil de você buscar as informações. Então, até quem não tinha, às vezes não tem referência, nossa, mas essa manifestação não era da minha época, o que será que aconteceu? Você pesquisa ali e você vê o que era aquela época. E eu que vivi aquela época e atual, eu acho que as manifestações atuais hoje, tirando essas exceções assim de extremismo, eu acho que a população está mais consciente. Então ela vai porque realmente ela entende que aquele momento é importante, a presença dela, a manifestação dela num conjunto de pessoas para conseguir promover uma mudança que seja para melhor, né? Então, o que eu observei foi isso. Antigamente era uma manifestação não tão assim ostensiva, e isso também parece que era. Era uma manifestação mais ordeira, até porque a gente estava saindo de um regime militar ali, em que eu me lembro que certos assuntos, quando os meus pais iam comentar, eles olhavam para o lado, sabe que não tem nenhum, né? Ouvindo, porque as pessoas eram presas por opinião. Será que o DOI-CODE não está aqui escondido? Não é? Será que não tem ninguém aí ouvindo o que eu vou falar? Então a gente percebia e sentia esse medo que as pessoas tinham em se posicionar. Hoje a gente está o oposto, né? As pessoas se posicionam ao extremo. Falam o que querem, né?
Falam que querem com conhecimento de causa ou sem conhecimento de causa. Então, nesse sentido, eu acho que empobreceu um pouco, às vezes, a manifestação. Hoje ela tem muito mais, às vezes, essa coisa de querer aparecer, querer se mostrar ali, fazer um vídeo, postar numa rede social, coisa que não existia lá atrás. Lá a gente ia por um ideal, só que era mais organizado, mais contido. Hoje é mais, assim, barulhento mesmo. As manifestações são mais barulhentas. Tem os panelaços, né? Que a gente tanto viu e vê até hoje, né? Dependendo do assunto aí, o povo abre a janela lá e você escuta, né, todo mundo batendo e batendo na panela. Mas é interessante isso, o tempo traz essas experiências que a gente fica fazendo esse exercício de vai e volta, né? Muito boa essa pergunta. Não, até jogando assim, né? Hoje nós lutamos para que o Daniel Silveira, por exemplo, tenha o direito de falar que ele quer pegar um gato morto e bater no ministro do STF até que o gato mie. Né? Se fosse naquela época, ele não ia durar muito tempo. Não, já seria encarcerado, rapidamente sumiria do cenário. Institucionalmente, ele não ia durar Verdade. muito. Eu quero puxar com você que em 2019 você passou a acompanhar a Câmara Municipal de Americana. Você já estava no Partido Novo nessa época ou ainda não? Não, então, aí só para a gente dar um fecho naquela questão da minha vinda para a política, além de eu participar desses movimentos que foram esporádicos, era só isso, a minha participação, então era nesse sentido. Quando chegou a eleição de 2018, né, a última para presidente, surgiu para mim uma pessoa que eu não conhecia, João Amoedo, um tal de Partido Novo. Falei, mas que nome para partido, né? Falei, novo? Qual será, né? Por que o novo? E aí, não tinha muito tempo de visibilidade na televisão, o partido não participou dos programas, né, de entrevista, de debate, mas eu fui pesquisar. E aí me interessei, vi que aquilo que o partido defendia combinava com os meus princípios e valores, que eu também estava buscando defender. Eu falei, olha, tá aí um partido que eu acho que é viável para me representar e para eu voltar mais para a política, porque os outros eu não via, nesses outros 30 e tantos partidos que já tínhamos, né? O Novo é o 33º partido constituído no Brasil, então já tínhamos 32, e eu falei, desses outros não tem nenhum que eu gostaria de participar. E aí eu comecei a buscar, né? Eu falei, será que a Americana tem? Não estava achando ninguém desse partido, não achava nenhum endereço, nenhum telefone. Aí conversando um dia com o Rafael de Barros, eu fui lá por um problema ortopédico na clínica dele, comentei com ele falou, mas tem, tá começando aqui, inclusive ele é um dos fundadores, né? E aí me convidou para uma reunião que teria nos próximos dias ali, uma reunião do partido e tal, e eu fui, gostei e já me filiei, daí voltei então para a política. Lá eu conheci um outro amigo, o Frederico Faria, que também estava já no Partido Novo, e ele já fazia cobertura na Câmara, né? Acompanhando algumas sessões. Daí ele me convidou e eu falei, nossa, tudo que eu quero fazer, né? Quero conhecer como que é a Câmara de Americana. Os filhos já tinham crescido um pouco mais, já não dependia tanto de mim. Falei, ótimo, agora vou poder acompanhar. E aí fui para a Câmara. Então, desde 2019, eu vou voluntariamente lá, na maioria das sessões, não vou dizer em todas, mas na maioria eu estou presente. E nas que eu não estou presencialmente, eu assisto, né, online, virtualmente. Eu procuro assistir sempre as sessões para ver, entender um pouco desse mecanismo, do que faz um representante parlamentar, quais os tipos de projeto que são discutidos aqui na nossa cidade, né? O que a Americana faz de projeto? Eu tinha curiosidade de saber disso e eu falei, agora lá eu vou saber. Aí foi muito curioso, conheci você lá, inclusive, assim como outros colegas nossos, e isso me despertou mais ainda essa vontade de falar, gente, é possível a gente até agir, ajudar politicamente, mesmo sem mandato, não é? Quantas coisas que a gente consegue fazer, às vezes dando uma opinião, conversando ali com um assessor, com o próprio vereador, trocando uma ideia, fazendo uma pesquisa e mostrando, olha, eu achei isso daquele projeto seu, você acha que é interessante, que serve? Eu faço isso. Eu fui muito bem recebida na Câmara, não tive nenhum problema aqui na Câmara Municipal de Americana. O pessoal acho que gosta assim do meu jeito, né?
fiz bastante amizade lá, as pessoas me cumprimentam, então assim, às vezes me pedem opinião, até, olha, a gente está pensando em fazer isso, o que você acha? Eu acho isso interessante, é uma forma de uma pessoa que não é política, que não tem um mandato, estar colaborando com a cidade. Eu acho que o intuito de todos lá é esse. A gente espera que os nossos representantes que estão lá façam isso, voltem os olhos para a cidade, para as comunidades, tentem observar quais são as necessidades e proponham soluções. Nem sempre é um projeto, né? Nem tudo vai virar um projeto de lei. Eles têm outros instrumentos lá, né, que são os requerimentos, as indicações, as moções, uma própria conversa ali com o secretário, uma ligação para o prefeito, pode às vezes encaminhar a solução de algum problema. Então eu vejo a política dessa forma. E claro que eu pretendo, né, se possível, ter um mandato, que eu acho que aí no mandato você pode fazer mais. Sim. Né? Com um mandato você consegue fazer mais. Mas independente de mandato, eu me senti bem e encontrei que esse era um caminho muito bom. Pena que a gente vê nas sessões pouquíssimas pessoas da população acompanhando. Uhum. Então isso é uma coisa assim que eu acho que falta muito da gente trabalhar, da gente divulgar. E essas suas entrevistas aqui eu acho que colaboram para isso, trazendo, levantando esse assunto da política e a gente mostrar que não é só o candidato ou não é só um parlamentar que faz política, não é o prefeito, não é o presidente, somos todos nós, porque a política é feita no dia a dia. Quem não gostar dela, sinto muito, não tem como escapar. Vai ser governado por quem gosta, né? E às vezes é aquele que você não gostaria que estivesse lá e que não vai fazer aquilo que você concorda, né? Como a gente infelizmente também tem exemplos assim. Então é importante a gente trabalhar essa questão da consciência que todo mundo tem que ter quando vai votar, quando vai escolher e acompanhar o seu, mesmo que o seu eleito, que você escolheu, não foi eleito, você acompanha os outros que estão lá, que são os representantes. Então acompanha o serviço deles. Hoje você tem a ferramenta da internet, das redes sociais, que todo mundo publica tudo ali. Você tem as câmaras, as assembleias, que também têm os seus boletins oficiais, os seus releases, então é tudo material aberto e disponível. Só precisa a população saber onde encontrar, se interessar ali, gastar ali 10 minutinhos por dia para dar uma olhada, eu acho que já é suficiente para ir melhorando a situação como um todo. Isso vai dar para a gente aquela visão de, olha, essa pessoa está trabalhando bem, não, esse aqui já não está tão bem. Nossa, aquele outro eu não vejo nada dele, não publica nada, por que será? Ele não faz nada? Não sei. Procure se informar, né? Porque a gente tem, infelizmente, parlamentares bem atuantes, outros menos atuantes. Então, cabe a nós, eleitores e cidadãos, estarmos de olho aí, né, no que estão fazendo. E toda quinta-feira, depois que vocês assistem a Câmara, vocês têm o Instagram, que se você quiser divulgar, fica à vontade, vocês fazem o comentário da sessão. Muitas vezes vereadores participam, secretários, né, e pessoas da comunidade participam. E tem quanto tempo que vocês estão fazendo esse trabalho? Qual que é a avaliação que você faz hoje dos mandatos de forma genérica, mas assim, o que poderia melhorar? Então, a gente tem esse canal, é o Americana em Pauta, né, @Americana em Pauta no Instagram, segue a gente lá. Toda quinta-feira, às 20 horas, a gente faz os comentários, né, sobre a sessão, um pouco do que a gente viu lá e um pouco de bastidor, porque a sessão, para quando a gente assiste ela gravada, televisionada, ela é um pouco diferente do que a gente que vê lá, né, acontecer. Então a gente aproveita para às vezes informar para os nossos seguidores aí um pouco do que aconteceu de bastidores. De fato, a gente procura trazer convidados relacionados, né, a cada semana ao assunto que está mais em voga ali, em debate mais acalorado, para informar para as pessoas por que daquele projeto, por que daquela discussão. E isso tem dado uma repercussão boa, tanto que a gente tem, às vezes, a presença durante a live aí de várias autoridades aqui da cidade, algumas às vezes se manifestam, pedem para participar, outras só querem mesmo ficar ali assistindo, e a gente respeita a vontade de todos, mas é importante isso, é uma forma também, mais uma forma também da gente fazer esse trabalho de informação, de trazer, mostrar para o nosso eleitor, para o nosso seguidor, que é importante o acompanhamento da política, né?
Em relação aos mandatos, é complicado porque a gente tem muitos vereadores ali que, no nosso modo de ver, parece que não estão atuando tão bem. Então eu esperava, houve uma renovação, a gente teve ali acho que o quê? 40%, né, por cento de renovação, eu acho, 40%, 50% de renovação na casa. E a gente, claro, no primeiro ano a gente sabe que é difícil. Eu acho que mais, são 19, salvo engano, 10 são novatos, né? Então a maioria vai dar uns 60% de novos, né? Então assim, a gente até esperava que nesse primeiro ano de mandato fosse um ano de aprendizado para os vereadores. É sempre difícil você entrar para a política, acho que a maioria dos novatos ali não eram políticos, né? Talvez não tivessem tanta experiência, então chegaram na casa e começaram a aprender o sistema todo, como funciona. É complexo, a gente sabe disso, mesmo numa Câmara de uma cidade menor, como é a Americana, mas já somos 244 mil habitantes, né, com 19 vereadores, mais os assessores. Quantas pessoas tem lá na Câmara? Umas 200 pessoas, né? É quase isso. Entre funcionários, né, os de gabinete, os da própria Câmara. Então, assim, é muita informação nova e eu realmente não esperava um grande desempenho dos vereadores naquele primeiro ano, mas já estamos no segundo ano agora. Então, agora olhando esse semestre que passou, eu vi muitos projetos lá de moções, não desmerecendo ninguém, nenhum dos homenageados, mas é um projeto que para o cidadão ele não tem tanta relevância, ele tem relevância para a família, para aquela pessoa que está recebendo aquela homenagem. Para a população como um todo, não muda nada, né, isso. Muitos projetos de nome de rua, que eu acho que era uma coisa que deveria acabar, não só aqui em Americana, mas em todas as casas legislativas, eu acho que isso deveria ser feito direto pelo executivo ou por indicação, de uma outra forma, não necessitando de um projeto de lei. Aqui na nossa casa a gente tem que passar por 2 turnos de votação, inclusive, é uma coisa bem burocrática, toma muito tempo, acho que tem um custo muito alto para se decidir apenas o nome de uma rua ou de uma praça, que é uma função administrativa, né? Todos os locais têm que ter um nome, um CEP para facilitar a sua localização. Então, não vejo que isso seria uma justificativa para merecer um processo, né? Um projeto, na realidade. E aí a gente está vendo muitos projetos desse tipo. Isso, infelizmente, eu acho que não estamos, a Câmara de Americana não está atacando os problemas principais da cidade. Você tem um ou outro projeto que às vezes é mais relevante, o executivo tem enviado os projetos relevantes, que são da obrigação dele, ele sempre encaminha, às vezes um pouco em cima da hora. Isso também é uma das coisas que a gente critica. Projetos de urgência, eles têm que ser muito bem pensados. Às vezes eu vejo que chega na Câmara projeto de urgência e a matéria é técnica, o vereador tem dificuldade com aquele assunto e ele não tem tempo ali de analisar, e ele já vai ter que votar. Porque entrou de urgência, ele vai ter que votar. E isso eu acho que é um complicador para o parlamentar. Eu sinto que, às vezes, alguns parlamentares até votam contra, alegando isso. Olha, o projeto chegou de urgência, a gente não conseguiu estudar o projeto, não tenho convicção, não tenho certeza, não vou votar. Então, assim, nesse sentido, eu acho que a Câmara precisaria trabalhar melhor isso. Vejo que o regimento da casa merece ali uma reforma geral, não essas emendinhas e remendinhos, que eu acho que o regimento lá está cheio já de emendas e remendos. Eu acho que fazer um novo regimento, atualizando aquilo tudo, colocando tudo numa nova ordem, né, para o século XXI, com toda a tecnologia que a gente tem agora, já aí funcionando. Eu acho que isso vai dar muita agilidade. Discutir a questão se é necessário ter dupla votação para todos os projetos, será que isso é relevante? Olha, o que eu vejo em segunda discussão, não há discussão. Em segunda discussão, dificilmente alguém muda de voto. Ou seja, ratifica a primeira. Então, será que é necessário termos 2 sessões para discutir a mesma coisa, sendo que a prática está mostrando isso nesses 3 anos que eu estou vendo? Tem casas legislativas que já aboliram, né? Trabalham com regime único de votação, salvo exceções, né? Que mereçam aí essa atenção especial. Então, eu acho que são algumas coisinhas. Por exemplo, as férias de meio de ano, também acho que pode ser revisto. Então, assim, tem vários pontinhos que, se você pegar lá no regimento, dá para melhorar, dá para atualizar. Agora, eu gostaria que fosse um novo regimento, não mais um remendo, né?
Isso eu não sei se a casa vai aprovar, você que está lá dentro que pode dizer. Sandra, e você, pelo Partido Novo, se lançou pré-candidata a deputada federal. O Partido Novo ele já tem um processo de escolha dos seus candidatos que passa por uma prova, né? Ele já é diferente um pouco dos outros partidos. É verdade. Como que se deu essa vontade, esse convite? Mesmo convidada, você tem que passar por esse processo, né? E aí, na sequência, a gente já abordar, porque eu levantei aqui suas bandeiras, que são combate à corrupção, desburocratização, a gente está falando disso agora, né? Você não precisa votar 2 vezes, vota só uma, e isso aborda outros momentos também, Estado menor e educação. Então, eu queria falar um pouco com a Sandra pré-candidata. Né? Tá. Como que é esse processo? Foi um convite, você teve que fazer prova e agora você é pré-candidata, e o que você espera nessa campanha? Então, no Partido Novo é assim, a gente tem um processo seletivo que hoje ele se desdobrou em algumas etapas. Então, a gente primeiro manifesta a intenção de participar desse processo, de colocar o nosso nome à disposição do partido para alguma disputa. E eu tive essa vontade porque eu vejo que os grandes problemas do país, a gente só vai conseguir melhorar isso se a gente começar a mudar lá em Brasília. São as leis federais que estão impactando todos os estados e os municípios. Então, muitos dos problemas que nós temos aqui, a gente não vai conseguir resolver aqui. A nossa Câmara não vai conseguir resolver aqui. Precisamos mudar leis federais para isso. Então eu falei, bom, primeiro passo, a minha intenção é ir para Brasília, porque se é lá que a gente tem que fazer as grandes mudanças, então é lá que eu quero trabalhar para ajudar nisso. Então decidi que seria deputada federal. Aí conversei com o partido estava, né, e como sempre já me convidava para as outras eleições, nas outras eu não quis participar, falei, dessa vez eu vou participar. Então é aberto um processo seletivo onde você faz um curso de formação com 80 horas de aulas sobre política, legislação, sobre todos os temas federais, né, de relevância, meio ambiente, saúde, transporte, mobilidade urbana, educação, enfim, você tem toda uma formação ali. Aí você faz uns vídeos, você tem que fazer 3 vídeos de 3 minutos, sobre temas que você escolhe. Então, um é sobre você, sobre a sua apresentação, o outro é sobre 2 temas, 2 bandeiras que você gostaria de trabalhar no seu eventual mandato. E aí você tem que expor ali, né, o que você pretende fazer, qual o problema que você quer resolver e como você pretende resolver esse problema. Isso é analisado por uma banca e você vai então para uma entrevista, onde você vai ser questionado, né, sobre todos aqueles vídeos que você fez, sobre tudo que você disse ali. E você apresenta um TCC, que é um trabalho escrito. Meu Deus! É um MBA. Eu já cansei, já não... E ainda tem uma prova, né, de questões, né, de você, tanto objetivas quanto... Não, totalmente diferente de qualquer outro partido. É, totalmente diferente. E, assim, eu achei muito bacana porque isso me relembrou algumas coisas que eu já tinha visto na faculdade, mas outros temas que você ouve dizer, né, sobre política, sobre sustentabilidade, coisas que eu não tinha ainda pesquisado. E fui pesquisar exatamente para fazer o curso, fazer a prova, fazer a apresentação, enfim, cumprir todo esse cronograma. Aprovado tudo isso, você... enfim, está aprovada para ser uma pré-candidata. Aí vai ter a convenção, que vai homologar o seu nome, depois o registro. Nós estamos agora na fase de registro. A nossa convenção já foi, os nomes já foram aprovados. A gente agora está encaminhando toda a documentação para o tribunal, né, para fazer o registro de candidatura mesmo. Além disso, tem toda uma documentação pessoal que a gente apresenta, com fichas de antecedentes criminais, estadual e federal, mais aquelas comuns que o próprio tribunal pede, que são as certidões de... Não, a Kennedy não tem improbidade, né? São essas todos os candidatos apresentam, mas o que eu achei de interessante no novo é que você, além disso, tem mais, não é só a documentação que o tribunal pede, né? Tem mais. Eles selecionam muito essa questão de ética, de moral, de comportamento da pessoa, né? O perfil que eles querem é esse perfil bem formado, de acordo com o perfil do partido, que é um partido que respeita sempre, né,
né? A vontade do indivíduo com responsabilidade. Você não pode ter nenhuma questão pendente do ponto de vista jurídico, penal principalmente. Se você foi um administrador público, você também tem que comprovar que não deixou pendente nenhuma conta, nenhuma prestação de contas daquele órgão, daquela entidade que você, por acaso, tenha sido representante. Então, tudo isso é investigado para que você seja aceito como um pré-candidato dentro do Partido Novo. E aí as bandeiras que eu escolhi, né? Já que eu penso em ajudar o país, realmente a questão da desburocratização, eu sinto o Brasil muito pesado, né? Com muitas regras, muitas coisas difíceis aí para o cidadão que quer ter o seu dia a dia. Ele é muito regrado, ele tem que ser, é muito difícil para uma empresa cumprir, entender tudo que ela tem que fazer. Essa é uma das razões que muitos são autuados, às vezes precisam fechar suas portas, depois tem que gastar com contador, com advogado, com toda uma estrutura para tentar resolver isso. Então, acho que dá para simplificar muito disso. Quero trabalhar nessa parte. E quero trabalhar também na parte da educação, que eu acho uma parte fundamental. A gente, infelizmente, viu que o Brasil se perdeu, né, aí durante muitos anos, fazendo aprovações, né, de forma indevida, sem prova, né? A gente hoje encontra alunos aí com 9, 10 anos que não sabem nem ler um texto. Quer dizer, a leitura e a compreensão, ela é fundamental para tudo, até para a solução de um exercício simples de matemática, porque um exercício de matemática você tem que primeiro ler e entender o que está escrito ali, o que está sendo pedido, para depois você fazer a operação adequada. Então, tudo depende dessa parte básica que eu acho que a gente perdeu muito aqui no Brasil. A gente está com uma formação já muito atrasada, muito antiga, então precisaria rever todo o nosso sistema educacional, desde o básico até o ensino superior, passando pelo ensino profissionalizante, que eu acho que é uma coisa fundamental para o país ter a sua retomada. As pessoas precisam já sair do ensino fundamental, do ensino técnico, preparadas para alguma ação, para alguma atividade. O Brasil é um país que precisa crescer, que tem excesso de pessoas e poucos empregos disponíveis. Por quê? O nosso próprio secretário aqui diz que esse é um grande problema. Você tem de um lado vagas disponíveis todos os dias, do outro lado uma massa imensa de pessoas desempregadas, mas esse público aqui não se encaixa nessas vagas daqui. Falta conhecimento, faltam habilidades e isso precisa ser trabalhado. Então, aqui em Americana, o secretário, né, o Rafael de Barros, está fazendo uma bateria de convênios, né, para conseguir suprir isso e dar essa formação para as pessoas que estão procurando. E eu acho que a nível federal a gente pode fazer muito mais. Fazer outros tipos de regulamentações que facilitem essas parcerias dos estados, dos municípios com as empresas, dando maior número de vagas de estágio, preparando esses alunos desde ali do ensino médio para frente, já com alguma habilidade profissional. Porque o Brasil hoje parece que pensa mais em formar doutores, né, em distribuir canudos aí, que não é ruim, tá? Mas também tem que ter critério. Um país não vai se sustentar só com esse tipo de... Não precisa de tantos engenheiros, não precisa de tanto... Hoje você vê engenheiro Uber, você vê advogado que não consegue exercer, até porque abriram faculdades que não têm menor critério, né? Não ensinam nada, não preparam nada daquela profissão a que se propõe, né, para a pessoa que lá ingressa. Então, quer dizer, tem que rever todo esse sistema educacional, na verdade, foi desmantelado, né, e isso precisa ser revisto, sim. Então, acho que essas eram as bandeiras principais e a redução do Estado, como eu falei. A gente do Partido Novo entende que o Estado deve focar ali no básico de prestação de serviços, que vai ser saúde, educação e segurança para a gente. Eu acho que isso tem que ficar, sim, sob vigilância estrita do Estado, com parcerias com o privado, mas os outros setores, eu acho que a gente precisa pensar formas de ir passando para a iniciativa privada, para que os investimentos são grandes. Eu acho que isso não deve ser conta do Estado, porque entenda-se, conta do Estado é conta nossa. O dinheiro que o Estado tem é o dinheiro que ele arrecada da gente. Hoje a gente já está pagando aí 150 dias do nosso trabalho por ano para sustentar toda essa estrutura do Estado, que não devolve para a gente o correspondente em serviços, né? Então a gente paga muito
e recebe pouco. Então a conta está errada e a gente pretende trabalhar nesse sentido de vamos diminuir o tamanho do Estado, vamos rever as estruturas do Estado. O Partido Novo tem por obrigação, a gente como pré-candidato já assinei um termo abrindo mão de vários privilégios. A gente não usa carro oficial, moradia oficial, verba de gabinete tem que cortar pela metade, aposentadoria parlamentar a gente abre mão, plano de saúde parlamentar a gente abre mão. Se a gente vai trabalhar para o cidadão, como é que nós temos que ter tantos benefícios e privilégios que o cidadão não tem e é pago por ele? Né? Hoje a gente vê isso. Você viu na pandemia aí, os parlamentares adoeceram, foram se tratar nos melhores hospitais do país. Às custas do coitado que adoeceu, ficou na fila lá esperando vaga para ser atendido. Sequer teve, às vezes, um respirador disponível. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer combater e a gente quer mudar. Para isso, é um longo caminho. A gente sabe que o nosso projeto não é um projeto para 4 anos, nem para 10 anos. É um projeto muito maior do que isso. Mas a gente quer começar e ver se outras, né, ao longo do tempo, outras pessoas se engajam aí, a gente consegue ver um Brasil melhor, mais justo, mais igualitário. Em, quem sabe aí, uns 10 a 15 anos, a gente já está numa situação melhor, né? É isso que eu espero. Sandra, eu queria te agradecer por ter mais uma vez aceito o convite. Muito obrigada. E caso você queira, dar o seu recado final para o nosso telespectador. Eu quero agradecer também aqui a oportunidade, foi muito importante ter esse espaço aqui para me manifestar. E o único pedido e recado que eu gostaria de deixar para você que está me ouvindo aí, pense na importância do seu voto. Escolha bem o seu candidato agora. Nós temos essa chance, daqui a alguns meses, de escolher novos representantes. Pesquise, veja redes sociais antigas, o que essa pessoa que você pensa em votar esteve fazendo. E se você conhecer essa pessoa presencialmente, você observe se na prática ela executa aquilo que ela fica propagando, fica discursando. Então, às vezes, o discurso do candidato não bate com a prática dele. Fique atento a isso, faça uma boa escolha. A solução e a melhora dos problemas está sempre na nossa mão. Depende da gente saber escolher quem a gente coloca lá para nos representar. Espero a todos aí que a gente tenha uma grande eleição e que a gente consiga escolher os melhores. É isso. Obrigado. Obrigada. E obrigado a você que nos assistiu. Eu sou Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Você assiste aqui na TV Todo Dia, canal 14.1, uma parceria com o portal Carioba. Até amanhã.